contratar um plano de saúde significa pagar para acessar um serviço com maior velocidade e eficiência. Mas na prática isso nem sempre acontece. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Ceará tem uma média de 6 mil novas ações judiciais envolvendo planos de saúde nos últimos anos. O estado acompanha a alta nacional, que bateu recorde de 300 mil casos em 2024. Outros dados, dessa vez da Agência Nacional de Saúde, mostram que esses processos já custaram, entre 2019 e 2023, mais de 17 bilhões de reais para as empresas de saúde. Para debatermos e tentar entender a causa disso, estamos recebendo aqui no estúdio o advogado João Barroso, ele que é especialista em direito à saúde. Doutor João, boa noite e seja bem-vindo, tá? Aqui é o nosso Verdinha Notícias. Muito boa noite a todos e obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor João, comece te perguntando por que está aumentando tanto esse número de processos e a pandemia teria sido também um fator para que isso acontecesse? Sim, com certeza, com certeza. O plano de saúde, querendo ou não, é uma empresa. E assim como todas as outras, o plano acaba colocando o lucro acima de tudo. Porém, na prática, ele acaba colocando o lucro acima das vidas. Então, para o plano, compensa muito mais negar o procedimento de todo mundo, que são procedimentos caros, do que autorizar todos os procedimentos. E na prática, o que a gente vai observando é que é mais comum o consumidor ter uma negativa do plano do que ter um procedimento autorizado, porque vai repercutir financeiramente no plano de saúde. Então o motivo é bem simples, eles negam por conta de dinheiro. Mas eles sabem que isso é errado, né, doutor? O que é que o jurídico alega dessas empresas, desses planos de saúde? Sim, eles sabem que isso é errado, mas para toda lei tem uma interpretação. Então, geralmente, eles vão justificar em resoluções da ANS, eles vão justificar em leis ultrapassadas, e o consumidor que é leigo, que não tem consciência de todos os seus direitos, acaba aceitando a negativa. Mas veja bem, a gente contrata um plano de saúde com um intuito bem claro: cuidar da nossa vida e da nossa saúde. Então, sempre que a gente precisa de uma cirurgia e o plano falar que a cirurgia não vai ser coberta porque está no período de carência, embora seja uma cirurgia de urgência, isso pode? Não pode. A sua vida sempre vai ser superior do que uma cláusula contratual. Até mesmo medicação de alto custo. Muitas pessoas acham que não pode ter essa medicação pelo plano, porque é uma medicação muito cara. Tem uma medicação que vai custar R$1 milhão a dose. Olha E só. você paga R$300 do plano. Aí você pensa, será que eu realmente consigo essa medicação? Sim, você consegue, porque nunca uma cláusula contratual, nunca uma lei vai ser superior à sua vida. E a justiça, a tolerância é zero para esse tipo de abusividade. E é importante, doutor João, você tá trazendo essa informação, porque até mesmo para mim ela é nova. E eu acredito que para muitas pessoas que estão nos acompanhando, aqueles medicamentos que são muito caros, né, que são de difícil acesso, os planos precisam garantir para os seus contribuintes. E muita gente faz vaquinha na internet para tentar conseguir, faz uma rifa justamente porque não sabe desse direito. Exatamente, eu costumo sempre brincar nas minhas redes sociais que seguidor do Dr. João Barroso não faz vaquinha na internet, porque se você paga um plano para cuidar da sua saúde, o plano vai custear absolutamente tudo. Ele pode até querer negar, dizendo que não tem cobertura, que não está no contrato, que tem uma lei que fala que você não pode ter esse medicamento de alto custo, mas na prática, se o consumidor for atrás dos seus direitos, seja procurando a Defensoria Pública ou um advogado especialista em saúde, a Justiça vem tendo resultado muito positivo nesse processo. E o melhor de tudo é que sai bastante rápido, cerca de 24 horas. Olha só, 24 horas para resolver esse problema. Então, caso a pessoa se sinta lesada, doutor, qual é o primeiro passo, a primeira atitude que ela deve ter? O primeiro passo é tentar resolver amigavelmente com o plano, até para comprovar a sua boa-fé. O consumidor vai entrar em contato com a ouvidoria do plano de saúde, vai entrar em contato com a ANS, que é o órgão que regulamenta os planos, e se o consumidor receber uma resposta negativa, ele vai imediatamente procurar a justiça, seja através da Defensoria Pública ou seja através de um advogado especializado em saúde. O que o consumidor não pode fazer é não ir atrás dos seus direitos, porque você paga o plano para te ajudar e não para te atrapalhar. E quando o consumidor chega no ponto de ir atrás da justiça é porque ele está precisando muito. Exatamente. Agora, doutor João, pela tua experiência, você falou agora há pouco que os planos de saúde muitas vezes agem de má fé, mas pela tua experiência, no diálogo, é resolvido? De maneira administrativa, são raros os casos que a gente consegue resolver com o plano. Porque, como eu te falei, Uma pena, né? para o plano compensa muito mais negar todos os casos
porque vai ser uma pessoa entre milhares que se sentiram lesados que vai atrás da justiça para resolver. Então, para o plano, acaba que não compensa resolver amigavelmente. Mas tem casos que é possível. Que bacana. Agora, quais são as causas mais comuns desses processos que envolvem planos de saúde? É como eu falei, a questão dos remédios, ou seria mais cirurgias, internações, enfim, o que é mais comum? São 3 causas que mais levam o consumidor a acionar a justiça e procurar seus direitos. A primeira causa, e disparado o maior número de processos, são cancelamentos abusivos. Ou seja, o consumidor está usando o plano, está fazendo um tratamento importante e quando ele menos espera, o plano simplesmente cancela com ele. Seja alegando que ele atrasou, seja alegando que tem previsão no contrato, enfim, o plano simplesmente cancela com o consumidor durante o tratamento. A segunda causa são cirurgias. Muitas das pessoas não sabem, mas o período de carência que o consumidor tem que ter quando a cirurgia for de urgência é de 24 horas da contratação do plano e não de 24 meses, como o plano quer empurrar. Então, muitas das vezes você precisa fazer uma cirurgia de urgência, o plano simplesmente fala que você está na carência e tem que esperar 24 meses. Ora, se você está precisando fazer a cirurgia agora, tem como você esperar 24 meses? Não. De Não forma tem. alguma. Agora, doutor, inclusive chegando aqui uma pergunta de um ouvinte que diz o seguinte: se a pessoa precisou de um medicamento e foi negado, ela pode recorrer esse valor comprado depois, como por exemplo, uma injeção de R$ 1.900 para uma grávida? A pessoa não quis identificar ou, enfim, só esqueceu de dizer o nome, mas está feita a pergunta aqui. Sim, ela pode solicitar o reembolso diretamente ao plano, desde que ela tenha solicitado esse medicamento anteriormente e o plano tenha dado a resposta negativa. Doutor, se eu simplesmente comprar essa medicação na farmácia, eu consigo o reembolso? Não, não consegue. A gente primeiro precisa da negativa do plano para só assim entrar com o pedido de reembolso. E o pedido de reembolso é sim também um dos processos que a gente mais dá entrada contra o plano de saúde. E eu vi aqui que são bilhões de reais envolvidos, né, doutor? Mais ou menos quanto por mês que esses planos têm que desembolsar, ou por ano, enfim, com esses processos? É muito dinheiro, meu amigo. Só para você ter uma noção, a quantidade de dinheiro injetado dos planos de saúde diretamente à ANS, que é o órgão que regulamenta tudo isso, foi mais de R$ 1 bilhão. Mais de R$ 1 bilhão só em processo, viu? Então, eles com certeza sentem a pancada, mas continuam insistindo no erro, né, doutor? Mas para isso existem advogados especializados para tirar dúvidas e também resolver o problema, né, doutor João? Exatamente, meu amigo. Conte conosco e, mais uma vez, o que o consumidor não pode se sentir é lesado e deixar seus direitos para trás. Se você recebeu a negativa do plano, seja de medicamento, seja de cirurgia, seja um cancelamento abusivo de plano, vá atrás dos seus direitos, seja através da Defensoria Pública ou através do advogado especializado, porque você paga o plano para te ajudar. Doutor, quais seriam os exemplos de cancelamentos abusivos? Geralmente, quando a pessoa está fazendo um tratamento de alto custo e de vez em sempre é um tratamento de autismo ou um tratamento de câncer, que acaba sendo um tratamento bem elevado para o plano de saúde, o plano simplesmente manda uma cartinha dizendo que você tem 30 dias para escolher outro plano, porque tem uma previsão contratual e é melhor você procurar outro plano. É de fato o plano lhe expulsando porque você está dando prejuízo para eles, entre aspas. Rapaz, na hora de querer que você se torne cliente, na hora que eles querem que você pague todo mês, são bonzinhos, né? Oferecem diversas vantagens, mas aí de uma hora para outra, quando aperta o calo no sapato, aí vem com essa de querer suspender, lhe expulsar do plano de saúde. É brincadeira, viu? Meu amigo Dr. João, quero agradecer demais pela tua participação aqui no Verdinha Notícias. Quero que você deixe um último recado aqui para nossa audiência da Verdinha e também da TV Diário. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, relembrando, se você, consumidor, teve uma negativa abusiva do plano de saúde, pelo amor de Deus, vá atrás dos seus direitos. A justiça tem um retorno muito positivo desses processos e quando você chega nesse ponto em recorrer a um advogado ou recorrer à defensoria é porque você está precisando muito. Então não deixe para lá, faça valer o seu direito. Doutor João, um abraço, hein? Obrigado pela participação aqui no Verdinha Notícias. Acabamos de conversar com o Dr. João Barroso. Ele é advogado especialista em direito à saúde. Conversou com a gente sobre os planos de saúde que estão aí dando o que falar ultimamente por conta dos processos que os envolvem, não só aqui no Ceará, mas em todo o Brasil.